Pessoal, boa noite a todos. Então, nós estamos na aula de matemática financeira e hoje a gente inicia um novo tópico, tá? Esse novo tópico que a gente inicia hoje, ele se chama fluxo de caixa. E é um conteúdo assim bem bacana, porque é um conteúdo que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Então, eu acredito assim que juros compostos e essa questão do fluxo de caixa, de todo o conteúdo que nós teremos assim no semestre, é o conteúdo que a gente mais utiliza no dia a dia, tá? Então, assim, juros compostos e fluxo de caixa tem que ter o domínio aí com a HP12C, porque ele é utilizado. Então, é extremamente importante que vocês desenvolvam esse conteúdo tanto na vida pessoal como na vida profissional, ok? Vamos lá. Eu só vou deixar aqui alguns microfones no mudo, tá? Só para aí quando vocês quiserem falar, vocês liberem, por gentileza. Então, gente, vamos lá. Então, ó, o que eu vou começar falando com vocês? Primeiro aqui, ó, eu trouxe... Opa. Nossa. Foi. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de fluxo de caixa, tá? O que seria um fluxo de caixa? Fluxo de caixa, gente, é uma representação gráfica da entrada e saída de recursos. Então, quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de uma representação gráfica de entrada e saída de recursos, tá? Como é que estava funcionando os exercícios que a gente tinha desenvolvido até agora? Então, a gente já viu juros simples, juros compostos, taxa proporcional, taxa equivalente, operação de desconto simples, operação de desconto composto. Vamos focar no exercício de juros compostos, que é o que é mais praticado no nosso mercado financeiro. Operações de desconto existem, mas só que assim, é para um grupo mais específico que vai utilizar. Agora, juros compostos está no nosso dia a dia, tanto pessoa física como pessoa jurídica, tá? Juros simples são somente alguns casos que a gente utiliza. Então, assim, o principal, até agora, de todo o conteúdo que nós vimos, foi o quê? Foi os juros compostos, consequentemente, a taxa equivalente. Porém, a taxa equivalente também, assim, as pessoas sempre tentam alterar o prazo, ajustar o prazo para ficar mais fácil. Porque para alterar novamente a taxa, a gente tem que utilizar aquela fórmula e aí já é um pouco mais complexo, tá? Então, como é que funcionavam os exercícios de juros compostos? Aqui, ó, eu trago um exemplo para vocês. Então, vamos supor que a gente esteja investindo o valor de R$1.000. Então, nós vamos investir o valor de R$1.000. Aí, o que mais que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse valor investido por um prazo aí de 6 meses, a uma taxa de 10% ao mês. Então, hoje, nós vamos até o banco e nós vamos investir o valor de R$1.000. E nós vamos deixar aquele dinheiro parado durante 6 meses e o banco vai remunerar a gente por estar investindo lá 10% ao mês. Vamos ver quanto que vai dar. Eu já coloquei aqui o resultado, mas vamos calcular isso na HP12C. Vamos ver como é que fica. Então, ó, na HP, como que é esse tipo de cálculo que a gente faz? Então, ó, 1.000. A gente está investindo, né? Se a gente está investindo, esse dinheiro, ele está saindo da minha carteira ou ele está entrando na minha carteira? Se nós estamos investindo, esse dinheiro ele sai da nossa carteira. Então, se ele está saindo da nossa carteira, que tecla a gente tem que apertar para negativar um valor? CHS. Então, 1.000 CHS. Como eu estou investindo hoje, o que eu aperto? PV. Então, 1.000 CHS PV. Aí eu coloco o prazo, 6N. E eu coloco lá, ó, 10I. Quanto que eu terei no futuro? Daqui a 6 meses, o banco me remunerando uma taxa de 10% ao mês. Quanto que eu terei no futuro? A gente vai lá e aperta o FV, valor futuro. Quanto que deu? R$1.771,56, conforme eu já tinha até deixado aqui para vocês. Então, ó, se uma pessoa
investe hoje o valor de R$1.000. Ela deixa esse valor de R$1.000 investido durante 6 meses. E o banco remunera ela uma taxa de 10% ao mês. Quando ela for resgatar, quanto que ela terá? R$1.771,56. Ok? Quanto que ela ganhou aí de juros nessa operação? Nessa operação, ela ganhou de juros a diferença, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Um J é igual. Então, quanto que ela vai ganhar de juros? De juros, ela vai ganhar a diferença, que vai dar 771,56. Então, uma pessoa que investe R$1.000 hoje, no futuro ela vai ter 1.771,56, ela ganhou de juros R$771,56. E o que seria o fluxo de caixa? O fluxo de caixa seria a representação dessa entrada e saída de recurso. Vamos entender, então. Quando eu falei, se nós formos hoje ao banco e investir R$1.000, esse valor de R$1.000 está saindo da nossa carteira, que a gente está depositando no banco, se ele está saindo, ele é o quê? Negativo. Então, ó, no período zero, então, vocês estão vendo uma linha aqui, ó? Essa linha, essa seta aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é a seta do quê? Do prazo, do nosso N, são em meses. E aqui, ó, neste ponto é o período zero. Neste período zero, bem no início aqui dessa linha, nós temos o quê? Uma saída de caixa, então uma seta para baixo, porque está saindo o valor de R$1.000. Então, ó, período zero, bem no início da reta, aí eu coloco uma linha para baixo e informo o valor de R$1.000. No primeiro mês, esse daqui, ó, é o mês 1. Esse tracinho aqui é só para sinalizar que aqui é o primeiro mês. No primeiro mês, essa pessoa, ela ganha alguma coisa? Ou ela paga alguma coisa? Não. Esse investimento ela não vai deixar durante 6 meses lá parado, esse dinheiro? Então, assim, se ela vai deixar 6 meses, neste momento, no período 1, não tem nenhuma movimentação. Claro, no extrato dela, tá na entrada e saída, porque internamente está rolando juros. No segundo mês, essa pessoa, ela saca alguma coisa ou ela deposita? Não, também não. Foi somente um único depósito. E assim, consequentemente, terceiro mês, quarto mês e quinto mês. E aí nós chegamos no sexto mês. No sexto mês, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai sacar esse dinheiro, porque ela deixou investido durante 6 meses. No sexto mês, então, quando ela vai sacar, quanto que ela saca? Olha aqui, ó, uma seta para cima porque esse valor ele é positivo, a pessoa está sacando, está entrando no caixa dela. Então, positivo em quanto? R$1.771,56. Que é exatamente, ó, o que eu já tinha descrito aqui para vocês. Então, como é que funciona esse fluxo de caixa? Ó, período zero. Isso daqui é um exemplo dos juros compostos, ok? Então, no período zero, a pessoa investiu 1.000. No primeiro mês, a pessoa não investiu nada e nem sacou nada. No segundo mês também, no terceiro, no quarto e no quinto. Ela não investe novamente e nem resgata nada. Porém, no sexto mês, ela resgata integralmente o valor investido. Como o banco está pagando para ela 10% ao mês, então ela vai resgatar quanto? R$1.771,56. Então, ó, geralmente quando a gente faz um fluxo de caixa assim, a gente deixa... Essa daqui, ó, essas são as informações que a gente tinha, tá? Eu vou até apagar agora, ó. Deixa eu apagar. Vai ficar como aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E aqui, ó, a gente vai colocar 10% ao mês. Observando, então, só esse diagrama, a gente já consegue identificar o que? No período zero, teve uma saída de caixa de 1.000. Esse valor ele ficou investido durante 6 meses, porque essa linha é a do N, tá? Que é o meses. No sexto mês, a pessoa saca, a pessoa retira o valor, e ela retira 1.771,56.
E qual que é a taxa de juros dessa operação? A taxa de juros dessa operação é de 10% ao mês. Pessoal, tranquilo? Então, isso daqui é uma representação, um diagrama dos exercícios que nós já tínhamos feito de juros compostos. Como que ele funcionava? A gente ou investia ou a gente pegava emprestado um valor no período zero e somente no final que a gente ou resgatava ou ia lá e pagava. Neste exemplo aqui eu estou falando de investimento. Por isso que no período zero tem uma seta onde fica negativo o valor de 1.000, porque eu estou investindo, e no período, no sexto, eu tenho uma seta para cima, que quer dizer que é um valor positivo que está entrando no meu caixa. Teve alguma movimentação no meio do caminho aqui? Não, não teve nenhuma movimentação. Eu não fiz mais nenhum depósito e não resgatei nada. Da mesma forma, a gente também fazia esses exercícios de qual esquema, de qual sistema que a gente fazia? A gente fazia pegando dinheiro emprestado. Quando a gente pega dinheiro emprestado no período zero, esse dinheiro ele entra ou sai do nosso caixa? Se a gente está pegando emprestado, esse dinheiro está entrando no nosso caixa. Então, no período zero, se eu estou pegando emprestado, é uma seta para cima, porque está entrando. E lá no final, a gente o quê? Pagava. Então, eu chegava aqui, ó, no sexto mês, eu teria que pagar uma seta para baixo. Então, quando a gente estava trabalhando juros compostos, a gente tinha sempre um valor no período inicial e um outro valor no período final. E não tinha nenhuma outra movimentação no decorrer deste período. Ok? Pessoal, dúvidas sobre esse fluxo de caixa, essa representação? Isso daqui foi o que a gente tinha feito lá em juros compostos. E aí, tranquilo por aqui? Como é que tá? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui no chat. Tranquilo, beleza. Então, assim, isso daqui foi uma simulação quando a gente está trabalhando com juros compostos. Isso daqui, se eu for investir na poupança e fizer um único investimento, vai ser esse o fluxo de caixa. Se eu estiver devendo o meu cartão de crédito, o meu cheque especial, e ficar um período sem pagar, vai ser assim a representação do fluxo de caixa. Então, isso daqui, bem tranquilo, bem simples que a gente tinha trabalhado. Porém, vamos imaginar, quando a gente vai até um supermercado, uma loja de eletroeletrônico, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente compra hoje e só paga esse bem daqui a 1, 2 anos? Quando a gente vai comprar um carro, eu vou lá na loja, dou uma entrada e só pago esse carro de novo daqui a 2, 3 anos? Ou a gente paga todos os meses? Como é que funciona o nosso dia a dia? Quando a gente vai na Casa Bahia e faz um carnê, quando a gente compra um carro, quando a gente compra um celular, um notebook, ou até mesmo quando a gente só investe uma única vez e depois nunca mais investe? Ou a gente pode todos os meses fazer um investimento? E aí, como é que funciona no nosso dia a dia? Quando vocês compram aí celular, notebook, TV, como vocês fizeram? Foi à vista? Compraram hoje e só pagaram depois de um ano? Ou vocês vão pagando todos os meses? Quando a gente está falando de fluxo de caixa, principalmente nesse momento agora que a gente vai entrar de conteúdo, nós estamos falando o quê? De pagamentos ou recebimentos regulares, tá? Então agora a gente vai começar a trabalhar com parcelas, ok? Então eu trago aqui um exemplo para vocês, ó. Vamos lá. Fluxo de caixa. É o primeiro exemplo, tá? Andressa comprou um celular no valor de R$ 2.000. O aparelho foi parcelado em 24 vezes. E a primeira parcela deverá ser paga um mês após a compra. A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês pelo financiamento do produto. Aí vem a pergunta. A. Qual o valor das prestações? B. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? E C. Elaborar um diagrama representando o fluxo de caixa. Então, ó, um exercício praticamente do nosso dia a dia, tá? Uma pessoa
que compra um aparelho celular ou uma TV, pode ser qualquer bem, enfim, no valor de 2.000. Ela parcela em 24 vezes, e a primeira parcela ela só vai pagar daqui a um mês. Quando a gente compra, geralmente, a gente começa a pagar quando? Exato no momento da compra, ou a gente tem uma carência? A gente tem um mês para poder começar a pagar. O que é mais comum é a gente ter uma carência de um mês. O que é mais comum. Porém, em alguns casos, eles pedem para que a gente também dê uma entrada. Ok? Em alguns casos, esses mais raros, eles dão um período maior para você começar a pagar. Compre hoje e comece a pagar daqui a 3 meses. Neste exercício, a pessoa compra e começa a pagar somente depois de um mês, que é o mais comum no nosso dia a dia, tá? A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês pelo financiamento do produto. Depois, quando a gente for fazer a correção, que assim, eu vou explicar para vocês esse conteúdo, e eu vou passar uma série de exercícios para vocês resolverem, para vocês desenharem aí o fluxo de caixa. E aí, quando a gente for fazer a correção na semana que vem, a gente vai acessar lá o site do Banco Central do Brasil para ver qual que é a taxa, em média, que os bancos estão cobrando aí para financiamento, ok? Para a gente ver se essa taxa está alta, está baixa, enfim. Então vamos lá, vamos começar então a organizar o nosso exercício. Esse daqui foi o primeiro exemplo que eu tinha feito aqui com vocês. Deixa eu colocar então aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar essa planilha. Vamos lá então, ó. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule, neste exemplo 1, o valor das prestações. Então, ó, prestações. Quais são as informações que nós temos? Nós temos a informação, a primeira é que a Andressa comprou um celular no valor de R$2.000. Agora vamos parar para pensar. Ó, neste caso aqui eu vou colocar eu no lugar, ok? Como se fosse eu comprando um celular. Eu não tenho R$1. Tô sem R$1, tô quebrado. Porém, eu sou um bom pagador, eu tenho crédito no mercado. Então, assim, eu não tenho dinheiro, porém, como eu sempre pago minhas contas em dia, eu tenho um bom score, e aí eu consigo comprar financiado, porque o meu nome não está com restrição, meu CPF não tem restrição. Então, eu saio de casa sem R$1, vou até uma loja de eletroeletrônico e compro um celular de R$2.000. E vou começar a pagar somente daqui a um mês. Se eu sair de casa sem R$1, e aí eu vou na loja e compro um celular no valor de R$2.000. Esse valor de R$2.000, vamos se atentar ao valor do bem, tá? Esse valor de R$2.000, ele está entrando no meu caixa ou ele está saindo do meu caixa? E aí, pessoal, está entrando ou está saindo do meu caixa? O que vocês acham? Tá aí, professor. Ele está saindo do meu caixa? Deixa eu ver mais gente. Ó, já teve gente falando que está entrando. O que acontece? Esse valor de 2.000, ele está entrando no meu caixa. Parabéns, Michele, está entrando. E por que ele está entrando? Eu tinha algum real? Não, eu não tinha nenhum real. Se eu não tinha nenhum real e eu fui até uma loja e eu saio dessa loja com um celular que vale R$2.000, esse celular é como se fosse o dinheiro. Então, assim, eu saí sem R$1 e eu saio da loja com um celular que vale 2.000, esse valor está entrando no meu caixa. Eu paguei alguma coisa? Não, eu não paguei nada até agora. Por quê? Porque eu só vou começar a pagar daqui a um mês. Então, este valor de 2.000, na nossa organização, como ele vai ficar? É o valor hoje, né? Então, é o PV, é o nosso valor presente. 2.000. E, gente, lembrando, esse 2.000, ele está entrando. Professor, por que esse valor de 2.000 ele está entrando? Eu paguei alguma coisa? Saiu alguma coisa da minha carteira? Não, não saiu nada.
Porque eu estou comprando financiado. Então, se eu estou comprando financiado ou parcelado no cartão de crédito, tanto faz, eu não estou pagando nada nesse momento. Eu só vou começar a pagar daqui a um mês. Então, esse valor de bem, ele está entrando no meu caixa. E por que ele está entrando no meu caixa? Vamos supor que eu saí da loja com esse celular que vale 2.000. Chegou na rua, eu encontro uma pessoa e falo, você quer comprar esse celular que vale 2.000? A pessoa, quero. Eu vou lá e vendo para ele, a pessoa me paga ali à vista, na hora. A pessoa leva o celular e eu fico com 2.000 na mão. Então, esse valor de 2.000, que é o valor do bem, é como se fosse dinheiro. Então, ele entra no nosso caixa, ok? Então, ó, prestação é o que a gente quer calcular. Nós vimos aí que o valor do celular é o nosso valor presente, né? É o nosso PV e é R$2.000. O aparelho foi parcelado em 24 vezes. Então, ó, N é igual a 24 vezes. Eu vou colocar aqui 24 meses, tá? Que é parcelamento mensal, ok? Deverá ser paga a primeira parcela, ó. A primeira parcela deverá ser paga um mês após a compra. Então, a gente só começa a pagar depois de um mês, tá? Que é o mais comum. Eu compro hoje e daqui a um mês, só em junho, eu começo a pagar. A loja cobrou uma taxa de juros de 3% ao mês pelo financiamento do produto. Então, ó, aqui no I, a gente vai deixar igual a 3% ao mês. Então, ó, a Andressa, ela comprou um celular de R$2.000 em 24 vezes, lembrando que a primeira prestação é para daqui a um mês, a uma taxa de juros de 3% ao mês. E aí a primeira pergunta, né? Qual que é o valor das prestações? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a calculadora HP, ó. Vou apertar aqui, ó, F, reg, para limpar tudo. Gente, esse CT que está no visor, ok? Esse CT que está no visor. Quem não tiver com Czinho, é só apertar o STO EEX. Como o meu estava, ele saiu para eu colocar STO EEX. E aí fica o Czinho no visor, precisa estar. Vou trabalhar com duas casas, tá? Podem trabalhar com duas casas aí me acompanhando. Então vamos lá, o que a gente vai começar a colocar? Vai começar aqui, ó, pelo valor de 2.000. E o que a gente vai colocar? 2.000. Esse valor de 2.000, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, não é? Porque não está entrando no nosso caixa. Então, ele é positivo. Então, ó, 2.000 PV, 24, aí a gente aperta tecla N, que é do prazo, 3I. E, ó, só uma atenção aqui, tá um paralelo. Nosso prazo e nossa taxa estão no mesmo período, ok? Aqui, ó, 24 meses e aqui 3% ao mês. Precisa estar no mesmo período, senão não dá para calcular, a gente tem que ajustar, ok? Então, eu já registrei as informações. Agora, o que é que eu faço para calcular o valor das prestações? Para calcular o valor das prestações, é só apertar, gente, essa tecla aqui, ó, PMT, que a gente ainda não tinha trabalhado. Então, a partir de agora, quando a gente for trabalhar fluxo de caixa, parcelamento de alguma coisa, o que a gente aperta? PMT. Então, ó, PMT, quanto que deu? R$118,09. Então, ó, PMT, né, que é o correto, ao invés de colocar aqui prestação, R$118,09. Então, a Andressa, que comprou aí o aparelho celular no valor de R$2.000, em 24 prestações mensais, a uma taxa de juros de 3% ao mês, ela vai pagar o quê? 24 prestações de R$118,09. Então, aqui, ó, esse exemplo 1, o A, qual que é a resposta? R$118,09. Ok? Então, aqui, ó, deixa eu pegar, ó, primeiro, aqui, ó, A, qual o valor das prestações? Agora vem aqui, ó, AB. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? Então, vamos aqui, ó, na B. Aqui tem que ser já uma interpretação, ok? Em quantas vezes a Andressa parcelou aí este celular? Foi em 24 prestações. Qual que é o valor da prestação? O valor da prestação, R$118,09. Se eu quero saber o valor total dos juros, o que eu preciso fazer? Então, ó, juros é igual ao quê?
deixa eu colocar aqui mais para o lado. Juros é igual a PMT, que é o valor da prestação, vezes o N, que é a quantidade de prestações, ok? Então, ó, juros é igual a 118,09 vezes 24. Juros é igual, R cifrão porque é dinheiro. Vamos lá. Aqui ó, na HP, eu vou apagar para a gente fazer aqui, tá? Ó, deixa eu só apagar. Vamos lá, ó. 118,09. Aperto o Enter para registrar. 24. E aí eu faço o quê? Vezes. Quanto que deu aí de juros? 2.800. Opa, desculpa, de juros não. Eu falei juros, mas não é juros. Isso aqui é o valor total, tá? Isso aqui é o montante. Deixa eu só ajustar. Isso aqui é montante. Só ajustar aqui, só um momentinho. Então, ó, quanto que foi o valor total que a Andressa pagou nesse celular? 2.834,16. Então, ó, 2.834,16. Quanto que a Andressa pagou de juros? Para a gente saber o cálculo dos juros, é aqui, ó. Juros é igual a montante menos o capital. Então, ó, juros é igual a 2.834,16 menos 2.000. Juros é igual a R cifrão R$ 834,16. Então, ó, primeiro, o que a gente tinha calculado? Primeiro a gente tinha calculado o valor da prestação, utilizando a tecla PMT. Então, utilizando a tecla PMT, nós chegamos ao valor da prestação de R$ 118,09. Depois, o que nós fizemos? Depois, nós calculamos o valor da prestação, 118,09, vezes 24 prestações. Que deu quanto? 2.834,16. Esse daqui, ó, foi o valor total que a Andressa pagou nesse celular. E aí, para saber os juros, o que a gente faz? O montante menos o capital. Então, quanto que deu? 834,16. Então, ó, pagando uma taxa de 3% ao mês na compra desse celular de R$ 2.000 por 24 meses que esse celular foi parcelado, a Andressa pagou no final R$ 2.834,16 e só de juros foram R$ 834,16. Pessoal, dúvidas aqui? Isso daqui, ó, se a gente fosse lá, Casas Bahia, Magazine Luiza, para comprar um aparelho celular parcelado, seria essa fase aqui, ó. E se a gente multiplicar a prestação pela quantidade de parcelas, nós veríamos o valor total a pagar e depois subtraindo o valor total que nós pagamos menos o valor do bem, verificaríamos aí o valor dos juros, tá? Felipe colocou aqui. Eu não entendi, Felipe, o que você quis dizer. Conseguiu compreender ou não? Ok? Então aqui, ó, vamos voltar. A. Qual o valor das prestações? O valor das prestações, R$ 118,09. B. Qual o valor total dos juros cobrado pela loja? O valor total dos juros cobrado pela loja, R$ 834,16. Ah, entendeu. Beleza, tranquilo. Eu não conheço muito essas gírias dos jovens. Essas gírias de jovem eu não conheço. Beleza? E aí, por último, o que ele pede aqui, ó? No C, elaborar um diagrama
representando o fluxo de caixa dessa movimentação. Aqui, ó, exemplo 1. Aqui, ó, é o diagrama do exercício 1. Então, nós tínhamos o valor do produto, né? O valor do celular, R$2.000. O prazo, 24 meses, que são 24 prestações. Taxa, 3% ao mês. E aqui, ó, PMT. Vamos calcular de novo para a gente deixar aqui. Vamos lá. Ó. Vou apertar aqui, ó, F, reg, para limpar tudo. A gente vai colocar, então, ó, 2.000 PV, 24 N, 3 I. E aí a gente aperta PMT. Então, o valor da prestação, R$118,09. E, ó, pessoal, observem, esse valor aqui está positivo ou negativo? Negativo. E por que está negativo? Quando a gente compra um bem, a gente hoje pega esse bem e tem que pagar no futuro. Quando eu estou pagando, ele sai do meu caixa ou ele entra no meu caixa? Ele sai. Então, a gente agora, nesses exercícios de fluxo de caixa, a gente precisa ter muito cuidado com essa interpretação. O que está entrando, o que está saindo. Porque aquilo que entra no meu caixa é positivo. Aquilo que sai do meu caixa é negativo. Ok? Então, aqui, ó, prestação, R$118,09. Aqui eu fiz a representação gráfica. Aqui o diagrama. Então, como é que ficou? Período zero. No período zero, essa daqui, ó, é o eixo do N, né? Que é do prazo, que são em meses. Aqui, ó, período zero. Entrou alguma coisa? Sim. Quanto? R$2.000. Porque foi o valor que eu paguei lá no celular. Então, entrou aqui, ó, R$2.000 no meu caixa. No primeiro mês, mês 1, saiu? Sim. No período zero, se a gente for observar, saiu alguma coisa aqui no período zero? Não, não saiu nada. Por que não saiu nada no período zero? Porque no período zero, a gente não paga nada. A gente comprou hoje o celular e vai começar a pagar quando? Daqui a um mês. Então, ó, período zero. Aqui, a gente não coloca nada de seta para baixo, ok? Só seta para cima, que é entrando os 2.000. Mês 1, paga alguma coisa? Sim, no mês 1 a gente paga. No mês 2, a gente paga alguma coisa? Sim, no mês 2 a gente paga. No mês 3, até qual mês? Até o mês 24. Então, a gente vai pagar aí até o mês 24. Gente, a prestação, ela é sempre o mesmo valor ou o valor ele muda? O valor é sempre o mesmo. Se o valor é sempre o mesmo, o que eu tenho que me atentar? As setas precisam ser do mesmo tamanho. Eu preciso colocar todas as setas? Preciso colocar todos os meses? Não, eu não preciso. Como o valor é igual, eu coloquei a reticências, né? Que é uma continuidade, e é aquilo, continuou sempre no mesmo valor. Mas uma observação, a primeira seta de 2.000 é uma seta grande. Essa daqui, ó, da prestação, já é uma seta menor. E por que ela é menor? Porque o valor da prestação, R$118,09, é menor do que o valor de 2.000. Então, a minha seta, ela tem que estar condizente com o valor que eu estou aí mencionando, ok? Então, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, 5, até o mês 24, ok? Que é o último mês. E aí, qual que é o valor da... Ó, estão vendo que aqui, ó, eu coloquei uma informação pegando desde o primeiro mês até o 24º, para falar o quê? Que são 24 prestações de R$118,09. Qual que é a taxa de juros? A taxa de juros é de 3% ao mês. E aí, ó, como que é o nome disso daqui? Fluxo de caixa regular. Professor, por que regular? As prestações, elas variam de valor? Não, é sempre o mesmo valor. Se é sempre o mesmo valor, então é um fluxo de caixa regular e o nome dele também é postecipado. Professor, por que esse nome é postecipado?
Esse nome ele é postecipado porque a primeira prestação a gente teve 1 mês de carência. Então, no primeiro mês, a gente não pagou nada nesse período zero aqui, ó. Período zero, a gente pagou alguma coisa? Não, a gente não pagou nada. A gente começou a pagar só no mês 1. Então, foi 1 mês após a compra. Fluxo de caixa regular, postecipado. Pessoal, dúvidas? Como é que tá? Ó, faltam 20 segundos para acabar o nosso tempo. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Já acessem aí a parte 2 para a gente finalizar a correção. E depois que finalizar a correção, eu vou explicar mais um outro exercício para vocês. Então, nos encontramos no próximo vídeo, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.